Você só verá este vídeo se sente todos os dias que sua alma nunca pertenceu a este mundo. Não é drama, não é fraqueza. É aquela sensação silenciosa de estar vivendo no lugar errado, no tempo errado, com pessoas que falam uma língua que você entende, mas não sente. Você acorda cansado sem saber porquê, se esforça, se adapta, tenta ser normal, mas algo em você nunca volta para casa. E dói. Dói porque ninguém te explicou isso. Te fizeram acreditar que o problema era você. Que faltava esforço, fé, método, luz. A revelação que Blavatsky expôs, e por isso foi atacada, é simples e cruel. O sofrimento nasce quando a alma é forçada a se identificar com um mundo que não é o seu. Na teosofia, isso não é punição nem erro, é exílio. A alma vem de planos mais sutis, mais vivos, e ao descer para a matéria densa, entra em choque. Esse choque gera cansaço, sensação de estranhamento, tristeza sem causa aparente. Por isso, você nunca se encaixou. Por isso você sempre sentiu que algo está errado, mesmo quando tudo parecia certo. Isso explica a sua dor. Não porque você está quebrado, mas porque está fora de lugar. E você sempre soube. Sua alma lembra. Ela só ficou em silêncio para você sobreviver aqui. Escreva nos comentários, agora. Minha alma lembra. Não dá mais para fingir. O que ninguém te contou é que esse desconforto não quer ser curado, quer ser ouvido. Blavatsky deixou claro que a matéria é um véu, maia, ilusão, e que o maior erro é confundir o personagem com a essência. Você tentou se ajustar, tentou melhorar o personagem, mas a alma não quer ajustes. Ela quer retorno, quer lembrar, quer regressar ao que é real. É por isso que este vídeo chegou até você hoje, neste instante. Não é acaso. Sua alma já não aceita mais anestesia espiritual. Ela sente que algo foi escondido. E foi. A verdade sobre sua origem não foi apagada, foi abafada, porque uma alma que lembra não se submete. E se você sente que já despertou, mas ainda sofre, isso não é contradição. É o sinal de que o despertar não terminou. O cansaço aumenta quando a memória começa a voltar. A pergunta que fica aberta é: até quando você vai tentar pertencer a um mundo que nunca reconheceu sua alma? E o que acontece quando você finalmente aceita que já é hora de lembrar? Você sempre sentiu que havia algo errado, mas não com você. Com o cenário, com o pano de fundo da vida. Como se estivesse atuando numa peça que não escolheu. Isso não é imaginação. Na teosofia, a alma não nasce da matéria. Ela desce até ela. E toda descida tem custo. O custo é o esquecimento temporário do lar. E esse esquecimento dói. Não como dor física. Dói como saudade sem nome. Um vazio que nenhuma conquista preenche. Você tenta amar, produzir, vencer, evoluir. Mas algo em você observa tudo isso de fora. Como se não fosse real o bastante. Isso explica por que você se cansa rápido das coisas deste mundo. Conversas rasas drenam. Ambições comuns não empolgam. Rotinas repetidas sufocam. Não é arrogância. É incompatibilidade de frequência. A alma sente quando o ambiente não é o seu. Blavatsky ensinou que o ser humano não é um corpo que tem alma. É uma alma que usa um corpo. Quando você inverte isso, o sofrimento começa, porque passa a medir sua existência por regras que não foram feitas para você. Por isso você se cobra tanto. Por isso sente culpa sem causa. A personalidade tenta funcionar num sistema que não respeita a natureza da alma. E quando falha, você se acusa. Mas a falha não é sua. É do encaixe forçado, é agora. Sua alma não vai esperar mais. Ela já tentou se adaptar. Já tentou silenciar. Já tentou esquecer. O cansaço que você sente é o sinal final. O aviso interno de que continuar fingindo vai custar caro demais. Você percebeu que quanto mais espiritual tentou ser, mais exausto ficou? Porque confundiram despertar com performance. Luz com obrigação. Blavatsky alertou. Espiritualidade não é maquiagem da matéria. É lembrança da origem. Quando a alma começa a lembrar, ela se torna desconfortável. Questiona tudo. Rejeita mentiras doces, perde a paciência com caminhos prontos. Isso assusta, e por isso muitos preferem voltar a dormir. Mas você não conseguiu. Algo em você já passou do ponto de retorno. Você sente. Mesmo tentando se distrair, algo chama por dentro. Não é ansiedade. É memória emergindo. Esse mundo exige adaptação constante. A alma exige verdade. E quando essas duas forças entram em choque, nasce o conflito que você vive diariamente. Não é depressão comum. É exílio espiritual. Você não odeia a vida. Odeia a sensação de estar vivendo errado, de desperdiçar algo precioso sem saber como usar, de carregar uma missão invisível que ninguém valida. Isso explica por que você sempre buscou desde cedo. Livros, práticas, ideias. Você não buscava evolução. Buscava casa,
Buscava algo que dissesse: você não está louco, você lembra porque veio de outro lugar. Na visão teosófica, a alma atravessa ciclos longos, mundos diferentes, níveis distintos de densidade. Este não é o primeiro, e não é o último, mas é um dos mais pesados, por isso dói mais. E por isso sua sensibilidade virou fardo aqui. O que em outros planos é clareza, aqui vira excesso. O que é percepção, aqui vira sobrecarga. Você sente demais, capta demais, cansa demais. Não dá mais para negar. Sua alma já despertou parcialmente. E esse é o estágio mais difícil, porque você não dorme mais, mas também não voltou totalmente. É aí que muitos se perdem, tentam se ajustar de novo. Tentam apagar o chamado. Tentam se convencer de que é exagero. Mas a alma não desaprende o que começou a lembrar. Blavatsky foi silenciada porque apontou isso sem suavizar, porque disse que o mundo material não é o centro, mas a periferia, e que viver apenas para ele gera a alienação da essência. Você sente essa alienação todos os dias, como se estivesse longe de si mesmo, como se estivesse atrasado para algo importante, como se tivesse esquecido um compromisso antigo. Não é agora que isso começou. Só agora ficou impossível ignorar. A pressão interna aumenta porque o tempo psicológico da alma é outro. Ela sabe quando o teu momento chegou. E chegou. Não amanhã, não depois. Agora. O chamado não pede método. Pede reconhecimento. Pede que você pare de se culpar por não pertencer. A pergunta que fica ecoando não é o que devo fazer, mas do que preciso parar de fingir. Porque talvez o próximo passo não seja avançar, mas lembrar de onde você nunca saiu. Talvez o que mais doa não seja o mundo em si, mas o esforço constante de parecer que ele faz sentido para você. Você sorri, concorda, segue regras, aceita ritmos que não respeitam sua alma. E cada vez que faz isso, algo em você se retrai, silenciosamente, cansando. Você aprendeu a sobreviver aqui, não a viver. Isso explica por que tudo parece pesado. Cada decisão exige força demais. Cada dia cobra energia demais. Não porque a vida seja difícil, mas porque você está vivendo fora do seu eixo real. Blavatsky mostrou que a alma carrega memória. Não memória mental, mas memória de estado. Um sentir antigo de como era existir sem essa densidade. Quando essa memória toca a consciência, nasce o estranhamento. Você olha ao redor e pensa, isso não é tudo. E não é. Nunca foi. O problema é que te ensinaram que questionar isso era ingratidão, fraqueza ou fuga. Te fizeram calar esse saber. Mas ele nunca foi embora. Só esperou você ficar cansado o suficiente para escutar. Você sente esse cansaço agora. Não é físico apenas. É um peso no existir. Uma fadiga que o descanso não resolve. Porque não é o corpo que precisa parar. É a alma que precisa parar de fingir. É por isso que você se sente deslocado em grupos, em trabalhos, até em caminhos espirituais comuns. Eles falam de evolução, mas você sente prisão. Falam de luz, mas você sente cobrança. Algo está errado aí. Na teosofia, isso é claro. Quando a espiritualidade vira adaptação ao mundo, ela perde a verdade. A alma não veio para se encaixar melhor aqui. Veio para lembrar quem é, mesmo que isso doa. E dói. Dói porque lembrar significa perder ilusões, perder pertencimentos falsos, perder histórias confortáveis. Por isso muitos preferem continuar dormindo. Mas você não conseguiu. Você tentou voltar atrás, tentou se distrair, tentou se convencer de que era só uma fase. Mas quanto mais tenta, mais o vazio cresce. Porque a alma não aceita mais anestesia. Você percebeu que nada externo resolve. Nem amor, nem sucesso, nem reconhecimento. Tudo passa rápido, tudo perde sabor. Isso não é ingratidão. É sinal de que sua alma não se alimenta mais daqui. Blavatsky chamava isso de conflito entre o eu inferior e o princípio espiritual. Em palavras simples, o personagem quer segurança, a alma quer verdade. E quando a verdade chama, a segurança começa a ruir. É nesse ponto que o medo aparece. Medo de perder tudo. Medo de não pertencer a lugar nenhum. Medo de descobrir que você sempre esteve só. Mas o que ninguém te disse é que esse medo guarda a porta. Porque atrás dele existe algo que você reconhece. Não como ideia, mas como sensação. Uma familiaridade estranha. Um eu sempre soube. Você sente isso quando fica em silêncio. Quando tudo cala por alguns segundos. Quando o mundo some e sobra apenas você. Nesses momentos, algo se alinha. E você lembra, mesmo sem palavras. Esse lembrar não é suave. Ele desmonta. Ele questiona escolhas antigas. Ele faz você enxergar onde se traiu para caber. Onde se diminuiu para ser aceito. Onde se perdeu para sobreviver. E isso explica sua raiva silenciosa. Não é raiva do mundo. É raiva de ter se abandonado tantas vezes. De ter esquecido quem você é para continuar aqui. Não dá mais.
Sua alma já avisou. A inquietação não vai parar. O incômodo não vai sumir. Não porque algo esteja errado, mas porque algo está despertando. Blavatsky foi clara ao afirmar que o maior erro humano é confundir o transitório com o real. Você viveu tempo demais confundindo. Agora o real começa a chamar. E quando chama, tudo o que é falso começa a pesar. Pessoas, papéis, expectativas. Você sente vontade de sumir, de ir embora, de voltar para algo que não sabe explicar. Isso não é fuga, é memória. É a alma tentando se alinhar novamente com sua origem. Não para abandonar o mundo, mas para não se perder nele. A pergunta que começa a surgir não é mais qual caminho seguir, mas o que em mim nunca pertenceu aqui? E se você for honesto, a resposta já está se formando. Porque sua alma não está buscando algo novo, está tentando voltar ao que sempre foi. E a partir disso, tudo muda. Mas antes de mudar, precisa ser visto. Você sente isso agora, enquanto escuta, e sabe que não é coincidência. Então a questão que fica aberta, pulsando, é: o que acontece quando você para de lutar contra esse não pertencimento e começa a escutá-lo de verdade? Escutar esse não pertencimento muda tudo, porque ele não pede correção, ele pede aceitação. No instante em que você para de tentar se encaixar, algo dentro de você relaxa pela primeira vez, como se a alma dissesse: finalmente você me ouviu. Você percebe então que passou a vida inteira tentando se tornar alguém que este mundo pudesse entender. Ajustou sua linguagem, seus sonhos, seus limites, e cada ajuste custou um pedaço de você. Por isso, a sensação de estar incompleto nunca foi embora. A teosofia ensina que a alma não perde sua origem. Ela apenas a vela. Esse véu não é castigo, é estratégia. Mas chega um momento em que o véu pesa mais do que protege. Esse momento é agora. É por isso que você sente urgência sem saber explicar, como se estivesse atrasado para algo invisível. Como se cada dia vivido em piloto automático fosse uma traição silenciosa à sua essência. Você não está ficando estranho, está ficando verdadeiro. E a verdade, quando começa a emergir, cria ruptura. Pessoas se afastam, interesses mudam. A antiga vida começa a parecer distante, quase irreal. Isso assusta, porque o ego quer chão firme, quer rótulo, quer pertencimento imediato. Mas a alma aceita atravessar o vazio, porque reconhece nele algo familiar, algo antigo. Blavatsky deixou claro que o despertar não é iluminação repentina, é desilusão progressiva. Tudo o que não é real começa a cair, e o que sobra parece pouco, até que você percebe que é essencial. Você sente solidão porque está entre mundos, já não pertence totalmente aqui, mas ainda lembra demais para voltar a dormir. Esse é o ponto mais delicado do caminho, e também o mais poderoso. Nada em você precisa ser consertado. O que precisa é parar de ser negado. Sua sensibilidade não é fraqueza. Sua exaustão não é preguiça. Seu desconforto não é erro. Eles são sinais. Sinais de que a alma está retomando espaço. De que algo antigo está retornando à superfície. De que você está mais perto da verdade do que imagina. E talvez a pergunta mais honesta que reste agora não seja sobre o mundo, mas sobre você. O que em você sempre soube que não pertencia aqui. E o que acontece quando você finalmente permite que isso venha à luz? Talvez agora fique claro por que este vídeo encontrou você. Não foi curiosidade. Não foi algoritmo. Foi reconhecimento. Algo em você ouviu antes da mente entender. Porque quando a alma lembra, ela responde. Nada do que você sentiu ao longo da vida foi aleatório. O desconforto, o cansaço, a sensação de estar deslocado, tudo isso sempre apontou para a mesma verdade. Você não está quebrado. Está fora de lugar. E isso muda tudo. Quando você aceita isso, algo se reorganiza por dentro, a culpa começa a cair, a autoacusação perde força. Você para de tentar se adaptar ao que nunca foi seu. E pela primeira vez, a alma respira. Blavatsky nunca tentou consolar. Ela expôs, mostrou que o mundo material não é o centro da existência, mas uma camada densa onde a alma passa, não onde ela nasce. E quem esquece isso sofre tentando transformar passagem em lar. Você não precisa fugir do mundo. Precisa parar de se perder nele. Precisa lembrar quem observa, quem sente, quem nunca se encaixou. Essa parte em você não quer ser melhor aqui. Quer ser fiel à própria origem. O mais perigoso não é despertar. É fingir que não despertou. É voltar ao sono depois de sentir a verdade tocar por dentro. A alma não esquece duas vezes. Ela pressiona. Ela chama. Ela insiste. Se algo em você está em silêncio agora, atento, pesado e lúcido ao mesmo tempo, isso é sinal. Não de chegada final, mas de alinhamento inicial. O começo do retorno não é movimento externo, é reconhecimento interno. E esse reconhecimento abre outras portas, outras memórias.
Outras verdades que não podem mais ser ignoradas. Porque quando a alma lembra de onde veio, ela começa a questionar tudo o que a manteve distante. A pergunta que fica aberta, e que não pode mais ser evitada, não é se você pertence a este mundo, mas o que acontece quando você decide viver sem negar aquilo que nunca pertenceu.